Olá a todos, dando continuidade então aos nossos vídeos sobre teosofia, hoje nós vamos falar sobre Maia e sobre espaço-tempo. Então, inicialmente, vamos começar com Maia. Olá, amigo Ivan, gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse conceito Maia, o que vem a ser. Bom, a tradução, né, do sânscrito Maya, a gente poderia considerar como ilusão. Ilusão essa das mais diversas maneiras que a gente puder imaginar. Então vamos nos ater inicialmente ao que está escrito aí, né? O conceito. Isso aí realmente é um excerto lá do livro Corpo Causal e o Ego, do Arthur Powell. E eu acredito que até nesse próprio livro, talvez 50% ou 70% do que ele fale se relacione a essa questão de Maia, e aí foi realmente só um breve excerto que a gente utilizou aqui para poder estabelecer o nosso diálogo de hoje. A cada estágio da descida para a matéria, a mônada vai se envolvendo cada vez mais profundamente na ilusão. Do mesmo modo que existe um filtro esse, o qual a gente já estudou e viu como ponto Laia, de nós para o ego, com letra maiúscula, ou de nós para a mônada, esse filtro existe. De lá para cá, assim como de cá para lá. Esse excerto, ele menciona o estágio da descida. Então, esse nosso entendimento do campo numênico, do campo logóico, daquele não manifestado, para nós, ele vai cada vez mais se confundir com isso que a gente considera como sendo Maia, em razão do nosso não entendimento e da nossa interpretação daquilo que é, em relação aos fatos como eles se apresentam. A gente tem uma visão distorcida, a gente tem uma visão que julga essas situações, principalmente diante da nossa aquiescência em relação ao entendimento dos fatos mediante os sentidos físicos. A nossa relação diante dos fatos que se apresentam apenas por meio da utilização desses sentidos físicos. Porém, em relação à situação a qual nós nos propusemos a vir para esse mundo, em relação a esse corpo que nos foi dado, em relação a essa chance, a essa misericórdia que nos foi postulada para esse mundo que a gente vive agora, a gente tem nesse cenário aquilo que a gente precisa. Então, por mais que haja um grau de ilusão em relação à maneira pela qual a gente discorre em relação às situações que nos permeiam, em relação aos fatos que nos permeiam, eles estão à altura, eles estão na medida daquilo que a gente precisa de fato para evoluir nesse estágio que a gente tem agora. O que não deixa de caracterizar a nossa total ilusão em relação a tudo. Primeiramente, em relação àquilo que a gente poderia chamar como sendo vida de fato. A vida, de fato, ela é um estereótipo, ela é um conjunto de situações que pelo passar, digamos, dos séculos, dos milênios, aquilo que Jung caracterizava como sendo os arquétipos. Esses arquétipos, eles são muito fortes e a situação a qual a gente está engendrada aqui nesse planeta, ela é muito forte, principalmente por causa desse contexto material. Então, essa ilusão, no meu entendimento, primeiramente, ela se faz diante do nosso entendimento daquilo que a gente chamaria como vida. A vida, ela não é, de fato, como ela se apresenta, principalmente nessa sociedade contemporânea que a gente vive hoje, de nascer, querer trabalhar, casar, constituir uma família e depois morrer. O propósito maior, ele é bem simples, de fato, para que a gente possa enveredar, para que a gente possa passar pelas situações, para que a gente consiga aprender e a evoluir, ter um autoentendimento. Porém, existe
um mecanismo, existe um complemento em relação a isso que a gente vive, que seria a essência e que nos foge. Acredito que principalmente em relação à vida como ela é levada aqui no Ocidente. Eu acredito que, de repente, no Oriente, que é onde surgiu a teosofia, de onde vêm os nossos estudos, que talvez essa essência hoje ela tenha de fato aí, ela esteja mais aproximada. Então, o objetivo simplesmente de trazer esse excerto, eu acredito que um dos principais pontos quando a gente vai estudar a questão da teosofia é essa questão da ilusão. Ilusão a qual a gente está mergulhado dentro dela, que nos permeia, a gente não tem o ideal em torno do que seria essa ilusão, porém, o nosso parco compreendimento em relação àquilo que nos permeia realmente traz à tona aquilo que seria possível a gente entender. Então, eu acredito que por meio dessa conjuntura, dessa aproximação do que os Vedanta, do que essa exposição, né, essa sabedoria de Deus, essa teosofia, que houve a aproximação de algumas pessoas como o Charles Leadbeater, Annie Besama, Dani Blavatsky, que trouxeram aqui para o Ocidente, é para que a gente consiga ter uma aproximação em relação a esses assuntos. Se a gente tratar aí como uma matrix da vida, tem a pílula vermelha e azul. Eu acredito que seja exatamente isso. Qual a que você escolheu para tomar? Né? E a partir daí você tem engajamento, você tem um direcionamento para a sua vida de acordo com critérios que possam ser não tão equânimes, não tão pasteurizados, estereotipados de acordo como a maioria se faz aqui no Ocidente. Então, concluindo, apenas no que se refere a esse excerto, como a gente já viu, existe uma involução que se dá por meio dessa descida para a matéria. O conhecimento da mônada ele já se perde, ele já se afunila em relação ao ego com letra maiúscula, quanto mais na passagem do ponto Laia e chegando aqui na terceira, quarta e quinta dimensões. Então, essa ilusão, como a gente já estudou lá no início, na cosmogênese, ela já sofre uma distorção em razão do campo numênico, do não manifestado, o qual, por uma série de interpretações, de julgamentos que a gente faz, ele se perde. Então, essa questão da ilusão, acredito que ela seja um ponto fundamental e ferramentas como a teosofia, ferramentas no entendimento desse que vos fala aqui, como a doutrina espírita, como esse aspecto da doutrina espírita falar que a lei natural e a lei moral, elas são a mesma coisa, e a gente vê como Einstein, por exemplo, falaria de evangelho, Newton falaria de evangelho, acredito que seja muito importante a gente tratar de todos os temas. A gente sabe que a gente está sob os auspícios aqui, principalmente de questões espirituais, mas todo o alicerce de estudo, todo o alicerce físico, ele é muito importante. Quando a gente for abordar depois um outro tema, a gente vai ver que hoje, inclusive na física atual, energia e matéria não há diferença. Então, quando a gente está nesse campo mais subjetivo, para tratar de espiritualidade, a gente poderia falar como energia, na verdade a gente está falando de matéria. Quando a gente está falando de pensamento, a gente está falando de matéria. É como se houvesse uma ondulação no mar que você bate o dedo, ele começa a fazer aquelas ondas. Do mesmo modo que há essa propagação, o pensamento também tem essa propagação por meio de um fluido, de modo que eu acredito que tanto a lei física quanto aquela que esteja além da física, elas vão tratar da mesma situação, porém elas estão em campos dimensionais separados. Quando a gente fizer depois mais aprofundadamente um estudo, por exemplo, de chakras, a gente vai ver uma série de cores as quais os planos desses chakras estão. Então a gente começa lá por uma cor vermelha, depois a laranja, amarela, verde, azul claro,
o anil roxo, violeta e depois o branco. Então a gente sabe que fisicamente existe um espectro de cores, os quais a nossa visão capta. Existe aquilo que está abaixo e aquilo que está acima, o infravermelho e o ultravioleta, que a gente não capta. Então, do mesmo modo que acontece isso, existe uma fisiologia sutil em relação ao pensamento, em relação às emoções. E essas emoções, elas nos conjugam, elas nos envolvem, e aí a gente começa a tecer uma cadeia entre as pessoas, de modo que essas emoções, elas farão parte, elas estarão em comum justamente com aqueles seres de acordo com o pensamento que eles estiverem emanando naquele momento. Então, nada mais a acrescentar do que simplesmente conjugar de que todo esse espectro que nos constitui, ele está elencado por características diferentes às quais aquilo que a gente chama como frequência, que a gente chama como vibração. É engraçado porque, ao mesmo tempo que o excerto ele é extremamente realista, ele é extremamente palpável, ao mesmo tempo ele é muito subjetivo, porque você pode pensar assim, à medida em que a mônada vai fazendo esse movimento descendente, ela vai se tornando cada vez, né, quer dizer, os sentidos vão ficando mais ilusórios. E eventualmente, a gente não tendo um estudo mais aprofundado, começamos a nos perguntar assim, como assim, né? Quer dizer que tudo isso que eu estou vendo, tudo isso que eu sinto, tudo isso que eu percebo é ilusório? Então, o que é a verdade? O que é real? E você falou aí dos sentidos, da maneira que existe, que tudo é vibração e como essa vibração se manifesta e como nós percebemos essa vibração. Então, podemos até pensar assim, nessa questão que você falou da vibração. Cada pessoa é um ser único, um ser com a sua percepção de mundo, de acordo com a sua história, de acordo com a sua história de vida mesmo, e inclusive no seu grau de percepção. Você consegue falar para a gente, Ivan, essa questão assim da visão, por exemplo? Nós enxergamos de uma certa maneira. E mesmo entre nós, cada um enxerga de uma maneira. E outras possibilidades de visualização, seja mecânica, seja através da ciência, ou seja através de um animal, a gente sabe que é diferente. Você conseguiria dissertar um pouco sobre isso? Por exemplo, assim, que nós vemos o vermelho, nós vemos o azul, mas isso é ilusório, né? O que nós vemos é o reflexo, né? São essas cores refletidas, assim como na audição também, né? Seria possível a gente assim explanar um pouquinho sobre essa questão de o que nós vemos é ilusório, no sentido de que nós vemos segundo a nossa percepção e segundo a percepção individual. Inclusive, só a alusão ao aspecto visão, né, como um ponto aqui da questão da ilusão, já é também um ponto para um outro vídeo. Em relação a isso que você me falou, me vieram dois fatos. Primeiro, em relação a um diálogo entre gregos, eu não me lembro exatamente agora qual, depois a gente deixa na descrição do vídeo. A precisão filosófica, matemática, em relação à acepção das palavras. Então, essa questão das cores, nesse diálogo, ele se propõe a perguntar o que é uma cor. Inicialmente, fala-se, a cor é vermelho, azul, amarelo. Não, essas são as cores. O que é a cor? E exatamente aquilo que você mencionou. É a incisão, né, a incidência da luz sobre um sólido. Luz essa que entra no nosso espectro de visão, de modo que a gente consiga interpretar aquilo lá.
E se a gente fizer uma evolução histórica simplesmente da questão do olho humano, a gente vem desde aquela série dos invertebrados, desde a formação inicial de seres que viviam em meio aquoso, depois saíram do meio aquoso como anfíbios, tal. Existe um estudo feito simplesmente em relação à questão da visão, até chegar a essa visão humana, com essa complexidade do homem, né? Mas acredito que o que você se propôs é muito além do que essa questão que eu mencionei do aspecto físico, porque cada um enxerga a seu modo. Eu acredito que o que nos enriqueça como humanidade é exatamente essa questão da multiplicidade da visão das pessoas e o ser integral como sendo um complemento do seu semelhante. Então, esse enriquecimento, essa malha que nos constitui, esse enriquecimento de visão entre os 7, 8 bilhões de seres encarnados desse planeta, se houvesse uma maneira fraternal, menos concorrencial, até como a gente já abordou em vídeo anterior, da promoção desses valores, a gente teria uma maneira de enriquecer bastante. Então, a gente pode ter, por exemplo, abelha, pode ter insetos que eles captam fisicamente um espectro que a gente não capte, inclusive no nosso grau aqui de evolução, que a gente já não está mais naquele reino grupal dos insetos, se bem que a gente não vai nem entrar também no fato de determinados insetos, a exemplo de outras leituras, inclusive do próprio Arthur Powell, que ele faz lá do sistema solar, que a gente vai saber a origem desses insetos e o porquê desses insetos virem para cá. Mas acredito que o propósito não seja esse. Mas sim essa qualidade da visão, esse conjunto de aspectos que reuniram essa individualidade que nos constitui, de modo que a gente tenha esse ângulo de visão, esse permear sob um determinado ponto de vista. E porque uma outra pessoa, um outro ser, possa ter algo tão distinto, mas o quão é enriquecedor o complemento entre essas visões para que a gente consiga uma questão, digamos, para usar uma palavra mais contemporânea e holística, né? Como essa visão do homem integral, como essa multiplicidade, ela vai trazer esses coloridos que são fundamentais aí para o engendrar da nossa evolução. Sabe que, falando de Maia e falando de ilusão, me vem na memória um pensamento e que, sinceramente, eu não me recordo a fonte. Faz muito tempo que eu vi, mas é mais ou menos assim. Essa noite eu sonhei que eu era uma borboleta. E ao acordar, logicamente, eu me vi como ser humano. Aí eu pensei assim, será que eu sou um ser humano que sonhou ser uma borboleta ou uma borboleta que está sonhando ser um ser humano? Se eu não me engano, a fonte é oriental, é de um pensamento oriental, né? Mas talvez essa simples historinha dê um pouco essa ideia do que é a ilusão no dia a dia, de uma forma mais prática, né? E também me vem na memória assim, uma outra situação que é, imagina um fato ocorrido e várias pessoas estão vendo esse acontecimento. Aí você pergunta para uma pessoa o que aconteceu, essa pessoa vai contar de uma maneira. Perguntando para outra pessoa, ela vai descrever o mesmo fato, só que com algumas alterações. Então é aquela história do telefone sem fio. Cada um interpreta segundo a sua visão de mundo, segundo a sua percepção do momento e assim por diante. Então, eu não sei se serviria para clarear um pouco do que seria essa ilusão.
no nosso mundo material. Mas eu imagino que seria mais ou menos isso, né? Que todos estão com a sua verdade. Para cada pessoa, aquilo realmente é a sua verdade. E só que cada uma tem um ponto de vista. Então ficamos perguntando assim, quem tem a verdadeira visão? Talvez todos, talvez nenhum. E aí eu acho que a gente mergulha um pouco mais nesse mundo de Maia, que é a gente fazer uma interpretação segundo a nossa percepção. Mas não temos a certeza de que aquilo realmente é a pura realidade. E talvez até não tenhamos uma maneira de saber qual é a pura verdade ou se existe essa pura verdade. Então, nesse sentido, acho que para mim fica um pouco mais claro assim do que é viver nesse mundo de ilusão. Isso citando alguns exemplos, né? Mas como a gente falou, na questão da visão, na questão da audição e na questão do próprio propósito de cada um nesse mundo e na sua missão de vida, e enfim, e aí a gente vai entrando em outros setores, que é a percepção do mundo, a opinião de cada um, porque a partir do momento que existem duas opiniões, alguém está se iludindo, né? Imagina-se, como você disse, entre 7 e 8 bilhões de pessoas no mundo, quantas leituras a gente tem, quantas leituras diferentes a gente tem sobre o mesmo fato, sobre a mesma ocorrência e assim por diante. Então, você acha que isso é uma maneira, assim, também da gente poder exemplificar esse mundo ilusório que a gente vive? A resposta é afirmativa, né? Não tenha dúvidas. Inclusive, uma questão que eu acho que você foi ao cerne da questão em relação a esse mundo material aqui que nos envolve, essa questão da missão de vida. Nesse mundo material aqui que nos constitui, essa questão da missão de vida, ela já está na medida daquilo que a gente precisa, como eu já reiterei algumas vezes, a isso daí acho que já até, né, tá tudo na medida realmente como a gente precisa para que a gente consiga entender essas coisas que nos rodeiam para que a gente consiga evoluir. Porém, se a gente seguir, por exemplo, uma linha junguiana, falando a respeito dos arquétipos, ou a respeito desse sistema que antes da gente ser concebido, a gente já tem um estereótipo a ser seguido, tem um padrão a ser seguido, principalmente em relação aqui ao mundo ocidental, né? Que eu acredito que haja uma quebra maior em relação a estruturas orientais com relação a que a vida da pessoa ela se alicerce por fundamentos que realmente sejam essenciais para a vida daquela pessoa. Ao passo que, para nós aqui, eu acho que a gente está ainda um pouco perdido em relação a isso, e a teosofia ela nos auxilia, entre as quais outras ferramentas aqui também. O que eu perguntaria para você, Haroldo, seria quanto a essa questão, porque a gente está mergulhado nesse mundo da ilusão, nesse mundo da matéria, e muito além da matéria, nesse mundo arquetípico, nesse mundo de preconcepções antes da gente nascer, e aí existe um fluir de fatos que se faz, os quais a gente classifica aí como sendo a vida, mas eu acredito que a vida, de fato, na essência, ela não seria aquilo. Porém, a gente está mergulhado nesse estereótipo, nesse mundo de arquétipos. Os arquétipos, eles são muito fortes. Eles são mais fortes que a gente. Então, eu perguntaria para você, você acha que a gente tem como sobreviver em relação a essa vida, principalmente em relação que a gente leva aqui do mundo ocidental, ou realmente a gente vai ter aí pequenas nuances, as quais essas ferramentas teosóficas, ferramentas aí de pensadores, de psicanalistas, e que realmente
a nossa fase atual de evolução é essa, e que a gente vai galgando as coisas aos poucos. O que você acha? Você acha que a gente está mergulhado, tem como sair disso? Digamos assim, nessa encarnação, nesse renascimento, não é? Ou é realmente uma situação a qual a gente está engendrado já de fato, não vai conseguir se desgarrar tão cedo. Muito bem colocado. Eu acho que cada um tem o seu grau de evolução. E esse grau de evolução é graças a vários valores que a gente vai exatamente saindo dessa ilusão. Cada vez mais que a gente avança, a gente vai conquistando vários elementos ou várias qualidades que vão fazendo com que a gente tenha uma visão um pouco mais além. E aí são vários setores. A gente tem a questão que nós trabalhamos nos vídeos anteriores, a questão dos valores, nós temos a questão do desapego e a ilusão, quer dizer, sairmos desse mar de ilusão, eu acho que é mais um elemento, mais uma área aí que a gente tem que trabalhar. Então, eu acho que o ser humano, desde várias épocas, desde milênios, alguns já vêm conquistando. Tanto é que a gente tem grandes nomes, como Pitágoras, e todo esse grupo de pensadores, desde Grécia e Roma, desde Idade Média e desde os tempos atuais. Acho que nós temos pessoas que vão entendendo que o mundo é uma ilusão, que a vida é uma ilusão, a materialidade é uma ilusão, e eles conseguem dar aquele passo à frente. Eu acho que são os grandes mestres e os grandes gênios que a gente tem na história. Quer dizer, como a gente pode pensar que um Platão não teve um esclarecimento maior sobre isso, né, sobre esse mundo ilusório. Muito antes dele, Pitágoras e os grandes pensadores que vieram a partir desses pontos específicos. Então, eu acho que, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que não dá para a gente responder pela humanidade toda. Eu acho que a grande maioria de nós estamos realmente num plano muito baixo. E nós temos esses grandes mestres, grandes pensadores de todas as áreas, trazendo um pouco de luz aí para quem quiser seguir essa luz. E eu acho que agora com a física quântica a gente consegue ter uma visão um pouco mais aberta, um pouco mais iluminada sobre tudo isso, mas eu acho que vai demorar um pouco ainda, um bom tempo, até que toda a humanidade, né, esteja pronta para abandonar essa visão do mundo material e entender cada vez mais esse estado de ilusão. Porque, como eu disse, é muito subjetivo, né, você entender a ilusão dentro de um mundo material. É uma ambiguidade que você tem que parar para refletir e tem que ter um esforço, né? Tem que ter a vontade para penetrar nesse pensamento e extrair daí uma conclusão ou uma luz, né? Uma iluminação apropriada para entendimento. E, claro, é muito complicado, como você disse no início, é muito difícil você tratar um tema desse assim, de uma forma rápida. Eu espero que a gente possa estar estimulando para que cada vez mais a gente continue refletindo sobre essa questão, né? E conseguir enxergar
o quanto a gente se ilude num simples ato, num simples instante da nossa vida, como tomar um café. Você pode refletir se aquilo, o quanto de ilusório está ali à nossa volta, e no nosso interno. O quanto internamente e externamente nós estamos vivendo nesse mundo da ilusão. Me surgiu agora um outro exemplo, que é exatamente esse estereótipo, né, que você falou, de que num relacionamento, por exemplo, duas pessoas que se encontram acreditam que vão viver eternamente juntos. E pode ser que aconteça isso, mas pode ser que daqui a um tempo eles se separem. Aí a grande pergunta, então do momento que eles se encontraram até o momento em que eles se separaram, concorda que foi um mundo ilusório, foi uma realidade ilusória? Porque eles acreditavam, por exemplo, piamente, que estariam juntos até o final da vida. E, no entanto, esse relacionamento pode vir a se extinguir em questão de meses ou de anos, mas ele acaba se extinguindo. E, novamente, pode-se criar uma outra ilusão em cima disso. Por exemplo, a ilusão de que, nossa, então agora eu vou ficar sozinho no mundo. Né? Essa é a grande dor que cada um sente, seja num relacionamento amoroso, seja num relacionamento familiar ou de amizade. Então, é um ponto para a gente refletir, que a cada instante que a gente tem na vida, se a gente parar para refletir todos esses assuntos que nós estamos fazendo, né, a gente vai ver que tem muita coisa para se refletir. Talvez aí a meditação, né? A meditação seja uma grande ferramenta para que aos poucos e dia a dia a gente vá contornando melhor essas questões e conseguindo uma resposta um pouco mais clara. Com complemento em relação ao que você falou aí, me ocorreram algumas ideias. Eu começaria só por essa parte final. Os próprios laços conjugais que você mencionou, eles já fazem, no meu entendimento, parte dessa estrutura a qual a gente está submerso. Por que homem e mulher eles se encontram nesse planeta e qual o propósito desse encontro? Se a gente seguir uma linha como o Jiddu Krishnamurti, ele acredita que o clímax esse que a gente poderia até pegar como uma alusão aí à força de Kundalini, né, é em relação ao homem casto. O homem casto é aquele que, de fato, ele entendeu a sexualidade, né, para que ela vai existir, né? Em relação a essa questão dos laços conjugais, que você, né, colocou como um ponto para que a gente estudasse a partir dele, porém eu acredito que a maneira como esses laços conjugais eles acontecem em relação à vida no Ocidente, elas já são também estereotipadas. Há a necessidade de um encontro entre duas pessoas para que, digamos, uma se alicerce sobre a outra. Não sei se o objetivo será esse. Também, enfim, cada um vai ter seu objetivo e a exposição ela não seria essa. A única coisa que eu gostaria de postular, de pontuar aqui seria o seguinte, em relação a essa questão dos laços conjugais, que a gente, quando fez o estudo, inclusive, depois a gente vai fazer um específico lá sobre o plano astral, né? Que a gente sabe que é o plano do prazer, dos desejos, das emoções, que a gente, para sair do ciclo de samsara, a gente vai ter que acabar com esse corpo, a gente vai ter que eliminar, né? Inclusive a gente tem aquela situação, também já passamos por ela anteriormente em relação ao Kama Manas, Kama do prazer, Manas pensamento, o ser humano não é nenhuma coisa nem outra, é uma fusão dos dois, né? Então a gente vai ter que perder inicialmente aquilo que a gente chamaria lá como emoções mais primitivas, como essa questão da sexualidade
digamos, desenfreada, que também tem uma questão paradoxal, porque essa sexualidade é aquela que permeia Kundalini, que vai fazer a nossa volta lá para a terceira manifestação, que foi o primeiro Logos. Então, eu acredito que sobre aquilo que você mencionou em relação à questão dos laços conjugais, o que seria interessante a gente pensar em relação ao nosso momento atual, se esses laços conjugais é a promoção de uma outra pessoa ao seu lado, né, como um ser que vai contribuir em uma determinada situação, ou é uma questão, como pode acontecer, ligada ao prazer, ligada ao desejo, ligada justamente a esse plano astral da quarta dimensão, que a gente não vai conseguir sair lá de Sansara. Então, eu começaria por essa questão em relação à parte final que você falou. Em relação a outros dois pontos, eu gostaria só de fazer, né, um pequeno complemento em relação tanto ao aspecto filosófico quanto o reflexivo, a questão, né, do reflexo que você mencionou. Então, o paradoxo, sem querer filosofar muito, mas abordagem sobre essa questão essencial. Ela é essencial nesse momento que a gente vive, de acordo com esse grau de evolução que a gente tem agora. Então, ela é essencial porque ela está na medida para esse nosso grau de evolução. Porém, a gente sabe que a gente está muito aquém em relação a viver essa questão da essência, e que a matéria ela quebra muito esse entendimento. Né? Então, acho que... E essa questão do reflexo, ela se faz por quê? Porque nós somos seres que projetamos nos outros questões nossas. Então, quando a gente adjetiva, quando a gente atribui, quando a gente julga outro aos nossos olhos, né? Voltando lá, a questão lá dos nossos olhos, significa que a gente está projetando situações nossas. É aquele ângulo restrito de visão que a gente está tendo. Que eventualmente, num ciclo de conversas com outras pessoas, esse ângulo aí ele vai se ampliar. Porém, essa questão reflexiva, e aí que se dá justamente a aversão ao eremita, a aversão àquele, né, porque, que, digamos, viveria isolado, também em complemento ao que você falou lá em relação à solidão, lá tudo mais, porque a gente só vai conseguir aprender, porque o ser humano é um ser social. Esse aprendizado ele vai se dar com relação ao outro. E justamente quando há esse reflexo sobre situações passadas com os outros, é que a gente consegue tomar conhecimento em relação às situações nossas. Só que como a gente projeta demais tudo, é mais simples a gente transferir essa responsabilidade, transferir esses vícios para os outros aos nossos olhos. Ao passo que aquela situação que está sendo vista, ela faz parte do nosso ser. Né? Então, era mais esse complemento, eram mais esses complementos que eu queria fazer. Perfeito, muito bom. Bom, passamos agora ao segundo tema, ao segundo excerto, com relação ao espaço-tempo. Aí o Ivan vai ler o excerto e comentar. O propósito inicial de se colher esse excerto e de comentar, eu acredito que ele se deu pelo seguinte. Principalmente quando a gente olha nesses conceitos de espaço-tempo, pelo menos para mim, é mais simples a gente entender o que é espaço e entender o que é tempo. As duas coisas unidas, elas ficam subjetivas para o meu entendimento. Já tive a possibilidade de ver alguns físicos, alguns teóricos, eu não consegui entender o que seria esse espaço-tempo. Esse espaço-tempo, a gente normalmente olha aquelas figuras como se fosse um quadriculado feito por linhas brilhantes no cosmos, que ele se dobra, que ele se encurva. A gente sabe que existe uma relatividade em relação àquilo, e aquilo se deu o nome de espaço-tempo. Então, o propósito, ao se tirar esse excerto, ele se deu exatamente em razão
da maneira como as palavras elas foram colocadas aqui, pelo menos no entendimento desse, na visão desse que vos fala aqui, de dar uma tônica para o que seria o espaço-tempo. Mesmo porque a gente está falando aqui de um livro de teosofia, e essa aplicação da terminologia espaço-tempo, ela foi uma colocação individual. Em nenhum momento ele fala espaço-tempo. Então vamos lá. Uma sucessão tão rápida que os espaços infinitesimais de tempo não são distinguíveis. Se uma vara com fogo numa das pontas for girada rapidamente. Então, tem até essa figurinha aí atrás. Eu acredito que essa daqui ela já seja uma concepção alegórica. Ela ficou muito interessante porque ela correlaciona esses dois aspectos que a gente se propôs a falar agora, juntos, né? É uma sucessão tão rápida que os espaços infinitesimais, esses pequenos espaços, vamos chamar como espaços subatômicos, é justamente aquilo que a física quântica, né? O que é o quântico? É aquilo que é subatômico, né? Quando nós temos o estudo do cosmos, da relatividade de Einstein, que a gente vai falar brevemente aqui, é sobre o grande. E em relação ao subatômico, é o quântico. Inclusive, hoje, um dos grandes desafios da física contemporânea é você conseguir colocar numa equação isso tudo que é grande com pequeno. Hoje, em relação ao que é né, o eletromagnetismo, eles já conseguiram fazer. Então, você pegar essas quatro forças, né, o grande, teoria da relatividade, que inclusive tem a geral e a restrita de Einstein, que aqui a gente vai falar sobre a geral, dando uma pinceladinha. Esse universo quântico, que é do subatômico, e tanto a eletricidade quanto o magnetismo, pegar essas quatro grandezas e colocar numa fórmula única, que é o grande desafio hoje da física. Então, eu acho que essa alegoria aí de girar e você ter uma sucessão tão rápida, né? Porém, em espaços infinitesimais de tempo que eles não são distinguíveis, ele dá uma visão, acredito que bem contundente dessa malha que permeia o espaço-tempo. Aí, prosseguindo, a razão disso está no fato de o olho humano não poder distinguir como separadas impressões similares que se seguem uma a outra em menos de aproximadamente 1/10 de segundo. Então aqui a gente tem a nossa limitação total. Inclusive, essa questão do espectro físico, né, que a gente fez como uma alusão anterior, aqui a gente tem aspectos seguidos. Então, como é limitada esse nosso colocar no mundo sob os auspícios, digamos, do olhar físico. A gente não consegue. Inclusive, tem essas câmeras de alta tecnologia que a gente consegue agora quebrar em não sei quantos quadros, não é? Por segundo, para que a gente consiga ter uma visão um pouco diferente, um pouco mais abrangente dos fatos físicos, né? Inclusive, tem uma colocação interessante quando a gente vai conhecer uma determinada pessoa, que em menos de um segundo, aí tem uma determinada fração, você bateu o olho naquela pessoa, você consegue... enfim, você tem uma simpatia, ou digamos antipatia, menos do que aquele segundo. O que a gente se propõe agora, só para fundamentar, digamos, um pouquinho, essa questão do espaço-tempo, só uma pincelada rápida. Quando a gente fala em questões relativas, né? Uma questão absoluta, a gente tem questões absolutas e questões relativas. Relativa é que nós temos grandezas, nós temos objetos que eles variam entre eles.
Então, uma questão ela é relativa. Essa foto aí é do Albert Einstein, né? Então, o que, que o Albert Einstein ele descobre? Ele fez um experimento num momento de eclipse, né? Teve um eclipse total lá do Sol, e aí, naquele momento do eclipse, ele viu determinados corpos, estrelas, enfim, planetas, a gente não sabe. Ele pegou lá 4 pontos, né? No transcorrer daquele eclipse e marcou, né? Fisicamente lá ele marcou. Aí acabou o eclipse. Acabando o eclipse, ele pegou aqueles mesmos corpos, aquelas mesmas estrelas, enfim, planetas, né? E com a mesma, sempre com a Lua ali, né? Tendo como referência, e anotou aqueles mesmos corpos que estavam lá. Então, aquela situação do eclipse, ele colocou, são esses pontinhos que a gente colocou como 1. Depois do eclipse, a gente colocou esses pontinhos como 2. Aí, o que ele identificou foi o seguinte, que quando ele estava vendo por meio do eclipse, aquele planeta, aquela estrela, estava numa posição e, quando não estava no eclipse, estava numa outra posição diferente. Aí ele se propôs a estudar por que quando tinha o eclipse, estava num ponto, né? E depois, suponhamos que esse eclipse tenha sido no dia de hoje, e o não eclipse no dia de amanhã, né? Enfim, aí ele viu que tinha uma distância, e aí que veio a teoria dele, né, da relatividade geral. Tem a relatividade estrita e a relatividade geral. Esse experimento ele vai explicar o que é a relatividade geral. A relatividade geral, o que, que ela diz? Ela diz que quando um corpo de massa grande, a exemplo do Sol, aqui não está em escala, né? A Terra, ela seria um pontinho praticamente em relação ao tamanho do Sol, né? O único objetivo aqui de se fazer esse desenho foi o seguinte: então, por que a gente está envolvendo a questão aqui do espaço-tempo em relação o assunto que a gente está discorrendo agora e colocar esse exemplo? Significa que a luz ela é em curva do mesmo modo que uma matéria, né? Então, assim, quando você tem um corpo com uma grande massa, que é o Sol, e você encaminha, enfim, aí pode ser a nossa visão. Então, a gente está na Terra aqui, né? Aí tem o Sol, que é justamente esse corpo grande de massa. Aí tem a estrela, tá vendo? Ou o corpo lá que a gente estava vendo de frente, agora a gente está vendo de lado aqui. Na verdade, este corpo que parece que a gente está enxergando como se fosse uma reta lá para cima, tá vendo? Ele está atrás do Sol. Mas na verdade, isso daí se deu por quê? Porque a luz ela encurvou. Inclusive, tem outros experimentos mais simples do que esse, do que a dupla fenda, que também depois vai ser um propósito da gente fazer a abordagem dele. Mas, enfim, falou-se em teoria da relatividade geral de Einstein. Basicamente é isso. Existe uma relatividade, existe algo pautado pela nossa visão que diante de um corpo de grande massa, que no caso aqui, bom, o exemplo aqui que está sendo, eu estou procurando falar, só para dizer que eu não sou um físico, né? Estou falando aqui de uma maneira, os físicos aí que me perdoem, estou tentando falar de uma maneira assim, a mais simples possível, só para conseguir me fazer entender aqui, não é? Mas que esse corpo de grande massa, ele vai fazer com que haja o encurvamento dessa luz. Então, antes, a gente imaginava que, enfim, você pode ter um corpo sólido que se deslocou para lá e para cá, né? Então, por esse experimento, Einstein descobriu que a luz, ou seja, dentro desse cenário do espaço-tempo, ela se encurva, né? Então, o propósito maior aqui de explicar foi esse. Então, se essa luz
né, dentro desse campo gravitacional, porque o campo gravitacional a gente nem mencionou, né, gravidade e tudo mais, mas a gente sabe que a gente tem corpos celestes, né, planetas, estrelas que estão imersos aqui no cosmos e dentre eles tem um campo gravitacional, né? Então, se essa luz ela encurva, né, o fato da luz encurvar significa que ela tem massa. Então, se a luz ela tem massa, qual a conclusão hoje da física contemporânea? Que a luz é matéria. Então, inicialmente, a gente tinha conversado a respeito das emoções humanas, a respeito daquela fisiologia sutil, que é a qual a gente gostaria depois de enveredar mais aqui o nosso conhecimento. Por meio desse exemplo físico, depois a gente vai criar o paralelo com essa questão das emoções humanas. E por que isso? Porque essas emoções humanas, elas também têm esse aspecto da matéria. O pensamento, para que ele seja conduzido, ele precisa de um meio. O pensamento é matéria, né? As emoções humanas, elas têm um grau de frequência sutil entre elas. Então, do mesmo modo que a frequência do violeta é mais alta do que a frequência do vermelho, a gente tem que a frequência da benevolência, da paz, do amor, ela é mais alta do que a frequência de outras qualidades inferiores, digamos assim. Depois o paralelo que a gente vai criar, vai procurar criar, seria esse. Então agora a gente vai passar só um videozinho rápido de 1 minuto e meio. Pense nessa mesa como espaço-tempo e nas bolas como objetos no espaço. Se o espaço-tempo fosse plano como a superfície da mesa, os objetos se moveriam em linha reta. E se o espaço é como um tecido que pode se esticar e dobrar? Isso pode parecer um pouco estranho, mas veja o que acontece se eu coloco um objeto pesado no tecido flexível do espaço-tempo. Se eu der mais uma tacada, as bolas vão se mover por uma cavidade criada no tecido por esse objeto. Einstein percebeu que é assim que a gravidade funciona de fato. Ela é a deformação do espaço-tempo causada pelos objetos nele. Em outras palavras, a gravidade é a própria forma do espaço-tempo. A Lua não mantém a órbita porque é atraída pela Terra por uma força misteriosa, e sim porque se move ao longo de uma curva no tecido do espaço-tempo criada pela Terra. Com Einstein, o espaço se tornou não apenas real, como também flexível. Então, de repente, o espaço tinha propriedades, tinha curvatura. De repente, o espaço tinha uma geometria flexível, quase como uma folha de borracha. Isso abre um novo caminho para pensar a realidade e descrever todo o universo. Então, né, o propósito aí foi só fazer um complemento. A gente poderia imaginar como uma grande bola de boliche, joga em cima de um colchão, e se a gente jogar umas bolinhas de gude, bolinhas de tênis ali, realmente, aquele aprofundamento, né, do colchão, que aí no caso ele chamaria como espaço-tempo, ele vai entrar e vai influenciar todos os corpos menores. Então, do mesmo modo que a gente viu o fenômeno da luz, né, que Einstein descobriu, que existe essa encurvatura, né, essa curvatura, desculpa, né, essa questão do nosso olhar, né, ele é muito relativo. E depois, mais para frente, exatamente por meio desse exemplo físico que a gente vai procurar chegar na emoção, na fisiologia sutil, em relação à questão das emoções, sempre tendo como alicerce aquela questão da doutrina espírita, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, que coloca ao lado tanto a lei moral quanto essa lei natural. Elas andam juntas. Então, para que a gente consiga, digamos,
ter digamos, um melhor relacionamento com as pessoas, para a gente conseguir se auto-entender como agente promotor desse melhor relacionamento para as pessoas, é interessante a gente conhecer o universo. A gente precisa, obrigatoriamente, conhecer o universo, né? Então, é por meio desse paralelo, por meio da lei natural, que depois a gente vai entrar no nosso foco maior aqui, que é explanar sobre essas questões da moral humana, sem qualquer pretensão, mas simplesmente aí como multiplicadores de algo que a gente estuda ao longo do tempo. E aí, só para complementar, com um pequeno videozinho. Esse é um experimento físico que já daria alusão a uma série de outras coisas, a exemplo do buraco de minhoca ou ao próprio buraco negro, que a gente falou em relação a essa questão dos corpos celestes, né, que eles orbitam, e existe um movimento de torvelinho entre eles. Então a gente estudou lá que inicialmente houve um impulso inicial, aquela quebra daquele estado inercial, e aí um movimento de torvelinho, esse movimento desses corpos circundarem outros. Então, quando a gente segue isso para a esfera da moral humana, a gente vê que determinadas qualidades, elas orbitam entre elas também. E que talvez, do mesmo modo que haja um início, depois um término, períodos esses, os quais o próprio Arthur Powell depois vai classificar como para lá em Mavantara, lá principalmente faz a explicação disso lá no corpo, no livro Sistema Solar, mas todos esses corpos, depois eles acabam, que nem esse exemplo aí que a gente procurou passar, eles vão entrar num funil, eles vão... Será que o futuro dos planetas vai ser entrar nesse buraco negro, no desconhecido? Esse período de tempo, qual a gente chama de vida, que nós vivemos 70, 80, 90 anos, que é um período também obscuro, no sentido da gente não saber exatamente de onde a gente veio, para onde a gente vai, mas que o importante é a caminhada, né? Então, acredito que esses exemplos eles sejam interessantes para que a gente consiga criar um pouco esse paralelo em relação a esse olhar um pouco diferente para aquilo que nos permeia, para a vida que nos permeia. A gente olhar para o céu, olhar para os corpos celestes, olhar para os outros seres, para as outras plantas, com a beleza que eles têm, em última análise, em relação aos nossos semelhantes, né? Pai nosso que estás nos céus. O Pai, ele é de todos nós, né? Então, somos todos irmãos. Estamos conjugando aqui, estamos em comunhão a uma mesma situação. Então, essa beleza do olhar, né? Essa questão do belo, como os gregos já haviam colocado lá, e, por sua vez, digamos assim, acredito que fechando esse nosso raciocínio pelos auspícios do olhar, né? Como a gente vai poder mudar essa nossa visão diante dos fatos? Estudando os elementos físicos, para que a gente realmente consiga chegar nessa questão mais sutil, nessa questão mais subjetiva, que é essa intrincada questão da moral humana, né? Mas a gente tem aí um mundo maravilhoso, um mundo que nos dá muitas pistas. Nós temos a questão da intuição, enfim, nós temos questões que nos permeiam e que estão à altura do nosso grau de evolução daquilo que a gente precisa no momento, que é esse grande paradoxo que a gente discutiu aqui quando tratou de Maia, né? Então, se a gente fala de ilusão, ou se a gente fala da questão do espaço-tempo, eu acredito que isso daí eles façam parte de um mesmo
de um mesmo contexto, que eles servem aí para o nosso auto-enriquecimento, que a gente consiga, com esses fenômenos, com esses fatos, com essas questões que vêm para a gente nos enriquecer aqui para o nosso engrandecimento, e que a gente consiga seguir aí as nossas vidas, e sobretudo, é o nosso grande propósito, que a gente possa contribuir, sendo agentes multiplicadores de todos esses fatos, dessa grande beleza, que cada um consiga extrair aos seus olhos realmente o que é importante, mas que essa benevolência, que essa prática do bem, não é? Ela possa envolver a todos nós, de modo que nós, como seres em evolução, a gente consiga se auto-enriquecer para promover esse enriquecimento das outras pessoas, e esse é o nosso grande objetivo. Então encerramos assim mais um vídeo e prontos para fazer o próximo.